Num mundo cada vez mais polarizado e incerto, mas também mais exigente e transparente, as organizações são chamadas a ir além do desempenho e a construir confiança, empatia e credibilidade. Esta semana olhamos para o lado mais humano da gestão e da comunicação. Refletimos sobre como as empresas se podem adaptar às diferentes fases da vida das mulheres. Acompanhámos uma transição de liderança que marca um novo ciclo numa empresa tecnológica e debatemos o papel da reputação num contexto de sobreinformação e exigência crescente. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. As empresas começam a reconhecer que não existe uma única forma de viver, nem de trabalhar. No mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a Arena Mídia promoveu uma reflexão sobre fatores muitas vezes invisíveis no contexto profissional, os ciclos hormonais e as diferentes fases da vida das mulheres. Uma iniciativa que junta especialistas de diferentes áreas para contribuir para uma cultura organizacional mais consciente, empática e adaptada à realidade das pessoas. A nossa preocupação passa muito por criar uma cultura de confiança e de empatia, onde as pessoas se sintam confortáveis no âmbito das suas diversas dimensões de vida. Para isso, procuramos formar os nossos líderes e informá-los acerca dos temas que são relevantes para a vida das suas pessoas. Nós somos um setor de comunicação, temos uma população que é maioritariamente feminina também, 60-40, se olharmos para o grupo como um todo, e daí que seja cada vez mais relevante trazer esse tema. É sempre mais confortável deixar as coisas quase sob um pano e fingir que elas não existem. E por isso as organizações têm uma responsabilidade acrescida de tirar esse pano, de começar a desmistificar o estigma e o tabu e assim poderem falar de forma mais confortável sobre estes temas todos, com a sua população trabalhadora. Ter estas conversas, podcasts, estudos, têm um impacto brutal na desmistificação do tabu e do estigma que ainda temos relativamente a estas temáticas. Portanto, estas conversas são apenas uma semente daquilo que depois poderá ter impacto na sociedade e no resto das organizações também. Porque os trabalhadores são homens, são mulheres, não são estáveis, também não são previsíveis, porque a vida não é previsível. Não é algo apenas relacionado com a mulher, porque o homem também tem exatamente as diferentes fases da vida, não só do ponto de vista também do contexto de família, mas até biológico, e portanto são temas mais transversais à sociedade como um todo, ainda que no caso da mulher, determinadas fases têm impactos mais acentuados e portanto acabam por ser mais visíveis no contexto organizacional. A mulher está sempre a viver uma transição na sua vida que tem impacto direto no seu desempenho profissional. Se a mulher está a passar por um período, ou a ter problemas de fertilidade, ou a ter um bebê, ou até ser cuidadora de pais, ou entre a menopausa e a perimenopausa, portanto, as mulheres em concreto sofrem muito mais com este tabu que nós conseguimos pôr sobre as transições da vida. O primeiro passo para tudo é o awareness de que os temas existem e que são normais e que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa biologia, fazem parte do nosso dia-a-dia, não só enquanto indivíduos, enquanto mulheres, mas também enquanto sociedade. A partir desse primeiro stage de conhecimento e conforto com o mesmo, é que as ações, os programas começam a aparecer e os resultados dos mesmos também acabam por ter impacto nas organizações e nas pessoas. Há estudos científicos que comprovam que investir em saúde mental tem sempre um retorno. O problema é o quê? Que as mudanças no meio organizacional nunca são rápidas e por isso é que possivelmente muitas organizações decidem não investir. É certo que quando temos um dia mau já nos corre o dia pior. Imagine com uma doença mental ou mesmo com um transtorno, não é? A saúde mental tem muita influência na vida profissional das pessoas. Faz sentido do ponto de vista financeiro, faz sentido do ponto de vista de estratégia, de recrutamento e de manutenção do talento dentro das organizações e no fim do dia faz sentido a nível de produtividade em geral da empresa. A verdade é que esta questão do desempenho vai fazer com que os executivos de topo olhem para os temas e para as diferentes fases da vida da mulher de forma distinta, percebendo que têm que as ajudar e que criar o contexto e as ferramentas que lhes permitam dar o melhor de si em cada um destes momentos. Passa muito por informar e capacitar.
Informar no sentido de disseminar mais conhecimento, mesmo científico, que está por trás de todas estas fases da vida da mulher. E depois capacitar no sentido de conseguirmos que os nossos colaboradores usem esse conhecimento para melhor gerirem pessoas, melhor criarem culturas organizacionais e tirarem o melhor partido das pessoas neste contexto das empresas e chegarmos a organizações quer mais lucrativas, quer também mais felizes do ponto de vista do enquadramento de cada pessoa na sua equipa e na sua entidade empregadora. As marcas também se constroem na forma como gerem a mudança. A Obey, consultora internacional de tecnologia e transformação digital, entra no novo capítulo com uma nova gestão que dá continuidade a um percurso de mais de 17 anos em Portugal. Fomos perceber como esta mudança reflete a ambição da empresa e como uma transição de liderança pode reforçar a sua capacidade de gerar transição digital com maior valor acrescentado para os seus clientes, mantendo consistência, visão e projeção de futuro. A Obey já existe desde 1998. Somos uma empresa francesa de consultoria em tecnologias de informação. Temos clientes em diferentes setores: banca, seguros, transportes, mídia, telecomunicações. Em Portugal, no início tínhamos um cliente, então era muito difícil darmos nota de quem era a Obey e dessa altura até hoje o que vemos é um crescimento muito importante. Numa fase inicial éramos 2 na estrutura central, depois passámos a 4, depois a 6, depois a 8 e hoje a estrutura interna tem cerca de 150 pessoas. No início fazia este trabalho que chamamos de Business Manager, depois comecei apenas a coordenar essas pessoas. A certa altura fui responsável pelas operações, recrutamento e negócio e o ano passado o João Bexiga, o nosso CEO, convidou-me a assumir este novo papel. É algo que me deixa muito orgulhoso, também é um papel de elevada responsabilidade. Esta evolução é uma continuidade. O João deixou aqui uma empresa muito bem estruturada, com uma cultura também forte de proximidade, de feedback, de desenvolvimento. Estas bases vão manter-se. O que eu quero é garantir que elas evoluem e que nós conseguimos 2 grandes coisas. De um lado, manter equipas motivadas, satisfeitas, desenvolver as pessoas, mantermos uma empresa atrativa para os nossos colaboradores e, pelo outro lado, manter-nos competitivos junto dos nossos clientes, agregarmos valor, conseguirmos acompanhá-los nestes processos que eles passam também de transformação digital, de trazer a inteligência artificial para dentro dos projetos, da atividade, essencialmente manter uma base forte e conseguir evoluir para manter colaboradores satisfeitos e clientes também satisfeitos connosco. Neste momento, o grupo fatura um pouco mais de 600 milhões de euros e tem um pouco mais de 9 mil colaboradores. Aqui em Portugal, apresentamos cerca de 13% quer do headcount, quer do volume de faturação. Portugal, a cada vez mais, capta a atenção de empresas que querem criar as suas equipas de tecnologias, que querem criar extensões de capacidade aqui em Portugal e nós temos vindo a ajudar muitos clientes que olham para Portugal por haver boas competências, têm capacidade para se assumir como um bom polo de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial e é isso que nós temos vindo a ver cá em Portugal. Acabamos por ter 3 grandes áreas de negócio. Temos a área de Professional Services, em que nós basicamente alocamos capacidade das nossas equipas aos nossos clientes. Depois temos uma área de Nearshore, em que trabalhamos com empresas que não estão cá em Portugal, mas que querem ter capacidade instalada aqui em Portugal. Depois temos a nossa área de projetos, serviços e soluções, que acaba por responder a solicitações dos clientes que têm maior complexidade, seja desenvolver uma aplicação de raiz, seja gerir uma atividade de testes ou desenvolvimento. A Obey tem vindo a crescer, necessariamente isto gera um esforço de recrutamento permanente. Nós temos cerca de 150 posições em aberto, desde áreas de desenvolvimento de software, desde áreas de data, de inteligência artificial, de DevOps, de gestão de projetos. Ou seja, temos uma abrangência bastante grande de oportunidades. Procuramos pessoas que queiram evoluir, que estejam disponíveis para aprender, que não sejam só técnicos, mas que sejam capazes de agregar algum valor, que sejam capazes de interagir com os clientes. Há muitas empresas a atuar na área de tecnologia, nós acabamos por nos capacitar para conseguir captar o talento no mercado, por isso desenvolvemos a nossa academia para dar essa formação e estamos constantemente a tentar encontrar formas de evoluir enquanto empresa para nos tornarmos também apetecíveis para os colaboradores. É necessário que os nossos colaboradores evoluam em termos de tecnologia, em termos de metodologia, de boas práticas, de inteligência artificial. A Academia é responsável por tratar todas estas temáticas de desenvolvimento, não só através de formação interna, mas também de formação e de certificação externa.
temos um objetivo de continuar a crescer de forma orgânica cá em Portugal. O grupo também continua a crescer a nível europeu e isso traz-nos uma responsabilidade também acrescida. São as pessoas que criam tecnologia, que trazem ideias, que inovam, que desenvolvem. Por isso, o nosso grande fator de diferenciação são as pessoas. Depois, em termos de relação com os clientes, a capacidade de conversar, de perceber a necessidade e depois de encontrarmos uma solução em conjunto, essa flexibilidade acaba por ser um fator distintivo muito importante também. A reputação é um dos ativos mais valiosos de uma marca. Num contexto de sobreinformação e escrutínio constante, convidámos especialistas de marcas, agências e research para uma reflexão conjunta sobre os desafios atuais da reputação. Entre tensões reais, verdades incontornáveis e novas expectativas dos consumidores, uma questão permanece. A reputação é algo que se controla ou que se constrói? Mas, a meu ver, é a opinião que temos formada, verdadeira ou não, sobre uma determinada coisa. De uma forma muito simplista. Mas, mais do que isso, eu diria que é a opinião das opiniões. É a opinião mais relevante, quer estejamos a falar de uma pessoa, quer estejamos a falar de uma marca ou de uma empresa. Não é tanta autodeclaração, mas é mais o que, de facto, a opinião valida nos valores e na comunicação da própria marca. O que dizemos e como falamos tem que estar baseado em valores de marca e sem eles não existe reputação possível. Por isso é que se constrói, no fundo, não é? Ao longo do tempo e, portanto, há um legado que acompanha normalmente a reputação, que é um histórico, que fortalece ou não a percepção que as pessoas têm dessa marca. Os decisores das empresas e muitas empresas no mercado não olham para a reputação desta forma. Ingenuamente, muitas vezes ligam a reputação a awareness. A reputação é muito mais do que isso e é construída a longo prazo e precisa de ter, e é muito frágil, não é? E demora, e acho que precisa ter uma estrutura, uma governance própria, que muitas vezes não existe nas empresas. Eu acho que muitas vezes não se dá a devida atenção à reputação como um todo. Cada vez mais, a reputação é um tema de gestão. Ou seja, a comunicação, no fundo, amplifica e dá voz às decisões, ao comportamento, mas tem que estar no centro da decisão e da gestão, sem dúvida. Se antigamente era uma coisa que as pessoas diziam que era intangível, é altamente hoje em dia mensurável. Tem representatividade no income, nos lucros, nas vendas, nas receitas, na relação com a marca, que depois produz essa rentabilidade. Saiu agora um estudo recente em janeiro, mas estamos a falar de um impacto positivo de retorno inesperado de 4,7% ou 4,8% anual e estamos a falar de 7,07 trilhões de dólares se medíssemos apenas o impacto da reputação no crescimento das empresas. É uma coisa brutal. Tremenda, tremenda. É brutal. E mesmo em relação às empresas portuguesas, em que já fazem este caminho, não é? E, portanto, já estão muito aware de que a reputação é realmente um intangível que é cada vez mais possível de tangibilizar. Mede-se de várias formas, a começar pela percepção dos colaboradores, pela capacidade de captar e reter novo talento, pela capacidade de captar investimento. Portanto, hoje em dia são variáveis muito fáceis de medir e tangibilizar e, portanto, eu acho que as empresas devem ter claramente essa preocupação na sua agenda, não é? E na agenda da gestão, não só da comunicação. A reputação é uma coisa que, uma vez perdida, pode ser difícil ou impossível de recuperar e pode fazer cair empresas, e já fez cair empresas. Eu conheço essa frase dos 5 minutos da reputação, mas como se perde a reputação, não é? Muito rápido, mas na verdade a reputação, a conclusão a que nós chegamos e aquilo que nós observamos é que é relativamente estável. Portanto, uma empresa construiu reputação durante muitos anos, quer dizer, não perde reputação. Tem um crédito, não é? Tem um crédito junto. Tem um crédito, exatamente. Portanto, isso no momento de gestão de crise vai ser. Eu acho que depende. Eu aí concordo mais ou menos. Depende muito da forma como a crise for gerida e a situação em si. Se tiver um problema, se as coisas não forem resolvidas com empatia, com transparência, com proximidade, de repente aquela pessoa pode passar a ser um detrator, e esta recomendação para mim também é um eixo fundamental da reputação. E se estivermos a falar de uma pessoa pública, por exemplo, que tenha tido uma má experiência com uma das nossas marcas, a escala é muito maior. E às vezes o tema não é só o erro em si, não é? É tal e qual a forma como se lida, como se gera este problema, não é? A cultura da própria empresa. Há coisas que acontecem variavelmente. O público, eu acho que se identifica muito mais com a forma como as marcas ultrapassaram determinada situação
como responderam, como resolveram, como comunicaram, do que muitas vezes com a questão em si, não é? Com a rapidez, eu acrescentava até, Sim, com a rapidez também, que é sim. fundamental nesse momento de crise, não é? Com Timing, Sem certo. dúvida. timing, não esperar por, não ficar com medo de arriscar, Cada vez falar mais, e não é? comunicar e ser transparente. A melhor maneira de responder é não responder. Isso, felizmente, está a mudar, diria eu, de uma forma geral. É importante responder e está provado que é importante responder com muita transparência e verdade, e é preferível um pedido de desculpa e um lamento na altura certa do que não falar ou falar mal. Muitas vezes, muitas empresas, porque ainda há azar, não querem comunicar e depois, porque acham que não é preciso, ou são casos de sucesso e porque fazem a sua comunicação interna e depois não fazem a comunicação externa e depois são impactadas nas crises e só comunicam nas crises. Um jornalista que não seja impactado por uma empresa ao longo da sua vida e só no momento da crise, é claro que a abertura que tem até para ouvir os stakeholders é completamente diferente. Por isso essa questão da construção ser tão importante. Hoje em dia, com o aceleramento das redes sociais, não é, e desta comunicação permanente, nós estamos em direto constantemente, não é? Esta reputação pode ser muito mais facilmente beliscada, não é? É mais fácil do que antigamente, não é? Há cada vez um receio maior das marcas de se exporem, de arriscarem, de assumirem, ousarem, sim. de assumirem determinadas causas, porque há um risco muito grande de serem imediatamente escrutinadas e expostas, não é? E esse risco Eu acho que existe. esse risco existe. Acho que as gerações mais novas já têm outras formas de olhar e são muito mais voláteis nas suas escolhas, não é? Apreciam a autenticidade também, não é? Mas, por exemplo, se calhar influenciam-se mais pelas redes, não é? Por outros canais, do que pela imprensa tradicional ou até pela voz do CEO. Eventualmente não é tão relevante para ele. Preocupa um bocadinho a inteligência artificial nesse sentido. Até que ponto é que uma comunicação criada através da inteligência artificial não vai ser vista como pouco autêntico, não é? Fico com muitas reticências. De facto, a comunicação que vem aí será uma comunicação que o público quer. É autêntico. A tudo isso acrescentava o fim da confiança nas estruturas políticas e o fim da confiança nas estruturas democráticas. É uma escala de uma ameaça muito grande, mas isso depois, ao final do dia, reflete como é que eu provo que aquilo não aconteceu. E esse, para mim, é uma das grandes ameaças à reputação das empresas, é como é que nós lutamos contra a desinformação, como é que nós empoderamos as instituições que têm que garantir que aquilo é verdade ou que é mentira. Talvez um risco seja parecermos todos muito iguais. O grande desafio será perceber aquilo que o cliente quer, ir atrás disso e que depois a entrega seja consistente com a comunicação que fazemos desse produto ou desse serviço para conseguirmos conquistar e manter aquele cliente. Portanto, a reputação consiste na percepção dos stakeholders relativamente ao comportamento da empresa e o comportamento tem que ter essa consistência e constrói-se realmente ao longo do tempo e, portanto, eu acho que esta é a mensagem. As pessoas têm mesmo necessidade de se ligar às marcas, eu acho porque elas não estão ligadas a elas umas às outras. Então, as marcas passaram a ter um papel na vida das pessoas muito mais relevante e de ligação. É nesse detalhe da ligação emocional que está o grande desafio para o futuro da reputação. É criar ligação emocional com as pessoas. Cada marca tem que construir o seu caminho, mas tentar encontrar a forma de realmente ter um impacto real na vida das pessoas. E, portanto, eu acho que este é um desafio super giro de trabalhar e de construir a longo prazo, mas acho que é o que pode realmente fazer a diferença em qualquer marca, de qualquer setor. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Joana Duarte traz-nos Brooklyn Coffee Shop, uma social series pensada de raiz para as redes sociais e que demonstra como as marcas podem criar conteúdo relevante, próximo e adaptado aos novos contextos de consumo. What's wrong with this place? It's not like I remembered it. When was the last time you were here? 1982? Williamsburg has changed a lot since then. There's a Whole Foods now. O Brooklyn Coffee Shop é uma social series que uma marca desenvolve exclusivamente para as redes sociais. É uma série nova-iorquina em que cada série, todas as semanas, num formato vertical, um arquétipo vem representar uma personagem da cultura, muito focado naquilo que é, neste caso, a história das coffee shops americanas. It's that time of the year again. I'm here for your hipster barista assessment. No one says hipster anymore. You've passed the first test. Nobody says the H word anymore. I'm sorry, who are you? Já houve vários exemplos de parceria da série com marcas e também muito focado na ideia de comunidade, que é cada vez mais aquilo que faz sentido. I love that color on you. Twinsies. There's something different about him. Probably got a haircut. Men always act weird after they get a haircut. Quando as marcas começam a competir com plataformas de streaming como o Netflix, isto mostra que deixamos de falar apenas de publicidade para falar de entretenimento. Because hot guys love cookies. A wise monster once said, "See this for a cookie."
Num mundo em constante mudança, todos somos chamados a compreender, a adaptar-nos e a construir relações de confiança. Assista à conversa completa deste Brainstorm, das nossas redes sociais. Até para a semana. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.